vamos começar a falar da Suzane, assim, o que você estudou antes da tragédia que a gente sabe até o que acontece. Quem que era a Suzane? Então, a Suzane, ela era uma menina rica, era uma menina que tinha uma criação muito rígida, ela tinha, na casa dela tinha horário para acordar, horário para tomar café, horário para estudar, horário para ir para o karatê, aula particular, horário para dormir, horário para namorar. E ela era uma criança e uma adolescente também, que ela era desprovida de afeto, ela não tinha muito afeto familiar. Hum, Não era comum da família da Suzane demonstração de carinho. Por exemplo, o irmão dela, o Andrés, quando ele ganhou um avião de aeromodelo de presente, que era assim um sonho, era um presente assim bem importante para ele, ele ganhou o presente, mas ele não ganhou um abraço, por exemplo. Não era comum isso. entendi. Então era um tratamento assim meio frio. Agora é bom deixar claro também que isso é um elemento. A gente está falando da Suzane, porque as pessoas começam, eu nunca recebi um abraço, nem por isso eu matei meus pais. Beleza, a gente não está falando da sua vida, está falando da vida da Suzane. Aproveitando que a gente está conversando, que a gente vai falar desses dois casos aqui, me deu aqui um estalo assim. Quando você entra, por exemplo, a fundo nesses casos, para fazer o livro assim, você descobre outros casos parecidos, por exemplo, assim, pessoas que vamos supor assim, que às vezes chega até você e fala assim, eu entendo a Suzane, ou eu entendo a Elise. Assim, você começa a ir buscar entender esses casos e de repente você começa a dar de frente com coisas que começam a chegar para você como justificativa, entendendo as coisas dela, você começa a ter isso, você começa a presenciar Não, isso. assim, quando eu comecei a pesquisar pro livro da Suzane, eu estudei outros casos parecidos, inclusive fora daqui de São Paulo. Eu lembro que tinha um caso no Amapá, tinha um caso na Paraíba, tinha um caso em Minas Gerais de filhos que mataram os pais, que entrou nesse bojo aí que eu te falei agora há pouco do jovem que matou o pai e arrancou as tripas, né? Arrancou o intestino. Então eu ficava muito querendo entender não as motivações, mas a jornada da pessoa até ela se tornar ela cometer um crime grave como esse. Então era muito assim um estudo técnico, assim, Uhum. eu não ia atrás dessas pessoas, eu ficava Não, não. lendo os processos para ver o que na defesa deles eles diziam. Mas aí, depois que o livro foi publicado, Hum. eu comecei a ser procurado por jovens e até adultos, no caso da Suzane, que é, contam histórias que já tentaram matar os pais ou que pensam em matar os pais. Eu fiquei muito chocado no início, mas depois assim eu comecei, até por curiosidade, eu comecei a. Sabe uma coisa que é interessante, Alan? Que não é. A pessoa não escreve só assim, olha, eu entendo a Suzane porque eu tentei matar meus pais. Não, eles colocam texto. Tem uma menina que ela colocou um texto tão grande e ela colocou naquele modo temporário que Ah, você lê e apaga. ah. Só que aí eu não estava lendo. Eu dizia, vou ler, mas eu vou ver primeiro que tamanho isso tem. Aí eu fiquei rolando o dedo, rolando, o negócio não acabava. Eu falei, cara, isso Ela escreveu aqui. um livro. Ela escreveu praticamente um livro, o negócio, né? Quando eu cheguei lá no final, o negócio apagou. Aí eu mandei de volta, olha, não sei se. O Tipo, não que deu. aconteceu, ué? Não deu. Mas eu não vi nada. Aí ela botou de volta fora do modo temporário. Eu fui ler, cara, eu fiquei chocado. Só que assim, essas pessoas elas me procuram, eu quero até deixar isso claro, elas me procuram assim, é, é uma forma assim muito. São pessoas que precisam de ajuda, sabe? Eu vejo com a história que elas contam. Elas praticamente fazem um desabafo. Eu vejo que o tom é de desabafo. Elas dizem, inclusive, que elas se sentem muito à vontade em escrever para mim, contando isso, é,
porque elas sabem que eu não vou ficar julgando, não vou ficar. Porque se tu faz uma pesquisa como essa, tu começa a entender muito além do crime, né? Então, as histórias geralmente elas se parecem. Da Suzane eu recebi 12 mensagens, que eu já tô 12? 12. Da Elisa eu recebi muito. Da Elisa eu recebo todo dia quase 10. Tipo, 5, 7, 9. De mulheres que se dizem solidárias a Elise. E se diz, algumas dizem também que entendem porque também já tentaram matar o marido. Meu Deus. Ou que tentam matar o marido, mas elas não têm coragem porque elas descobrem no meio do caminho que não estão matando o marido, estão matando o pai dos filhos dela. Que é uma equação a se pensar. Por exemplo, a Elise Matsunaga, ela matou, esquartejou o marido, ela paga pelo crime que ela cometeu, ela foi julgada pelo tribunal do júri, ela foi julgada pela sociedade, ela foi achincalhada pela mídia, ela está quase migrando para o regime aberto. Ela não tem uma pena alta, ela tem uma pena relativamente baixa, que é 16 anos. Para o crime desse, eu acho baixo. O advogado, acho que até o Luciano Santoro vem aqui, né? Não é? Vai, Ele vem vem. aqui, né? É aqui que ele vem? Não? Eu acho que a gente tá falando com ele, não tá? Negociando. Tá Ah, tá. conversando. Isso. Então, tomara que ele venha aqui, que ele já vai me criticar, que eu digo que a pena da Suzane, da Elise é baixa, ele fala que é alta. Mas enfim. Mas aí, qual é o dilema da Elise hoje? É um acerto de contas com a filha, que não é uma coisa fácil. Esse acerto de conta, ela tem que sentar com a menina e dizer: olha, eu preciso te explicar por que eu matei o seu pai. É. Não é uma coisa, tipo, essa de matei, esquartejei, praticamente está no passado. Ela está quase com o pé fora da cadeia, de forma definitiva. Definitiva porque cumpre a pena em liberdade, né? O resto da pena em liberdade. Então, essas mulheres, elas têm esse dilema. Eu lembro que tem. Aqui no livro, por incrível que pareça, no livro Suzane, Assassina e Manipuladora, Hum. tem uma história de uma mulher que ela se chama Celeste. Essa mulher, ela se casou com um professor de educação física. Hum. E ela teve um distúrbio alimentar e ela ficou obesa. Então, à medida que ela foi engordando, o marido foi deixando de ter atração física por ela. Mas em vez do cara se separar ou tentar ajudar a mulher, se ele realmente a amasse, ele começou a humilhá-la. Ele humilhava na frente dos filhos. Na hora do jantar, ela repetia o prato. Ele dizia: não, tu vai comer de novo, por isso que tu tá gorda. Aí dizia assim: olha, vai lá buscar um copo d'água, mas eles moravam num assoalho de madeira. E dizia: olha, mas vai pisando devagarinho, Pra porque não quando quebrar. você não, porque ele dizia que quando ela andava, a madeira rangia, fazia Hum. quem, vai assim que esse barulho incomoda. E a mulher ia pisando com cuidado, que esse tipo de coisa não se faz, né? Sim. E tem uma coisa incrível que ele, quando ele estava na cama, que eles dormiam na cama de casal, ele reclamava para ela que ela já estava tão obesa que ela se mexia à noite e o estrado da cama estalava, fazia um barulho que parecia que ia quebrar. Aí ele pegou, sem que ela soubesse, ele colocou uma chapa de aço em cima da madeira do estrado da cama para colocar o colchão por cima. Ele reforçou com uma chapa de aço, porque ele não sabia até onde que aquela mulher ela ia engordar. E era humilhação atrás de humilhação, inclusive na frente dos filhos adolescentes. Aí sabe o que ela fez? Aí um belo dia ele arrumou uma amante, uma menina de 16 anos, que inclusive era sobrinha dele, colocou a menina dentro de casa e sem ela descobrir que a menina era amante e tal, a menina mesmo afrontou ela. Disse: olha, eu não sei se tu sabes, mas eu tô namorando o titio porque ele gosta de mulher magra e agora tu é uma senhora gorda. Aí ela despachou a menina, porque mandou lá pra casa acho que era irmã dela, inclusive, a mãe da menina. Mandou de volta no interior de Minas Gerais.
E as humilhações continuam. Ah, tu mandou, não sei o quê. Aí o cara chega pra ela, que é a gota d'água, diz pra ela assim: olha, eu tô indo embora de casa. Eu vou morar lá com a fulana, o nome da menina era Manuela. Vou morar com a Manuela. Hum. Eu tô te deixando, eu já falei com ela, mas se você quiser vir morar com a gente, que eu já conversei com ela, porque ela era cozinheira, ela trabalhava no restaurante, de que ela era uma excelente cozinheira. Que, aliás, no presídio lá, as presas adoravam que ela trabalhava na cozinha, sabiam até quando não era ela que fazia comida, porque a comida dela era saborosa. Aí ele falou: olha, a gente tá indo morar junto, mas se você quiser, você pode vir trabalhar com a gente como empregada. Tipo assim, ó, olha o nível de humilhação Nossa. que o cara. Ainda dizer isso porque você cozinha muito bem. Ah, e lá o piso é de cimento, ou seja, não vai fazer barulho. Aí ele sai de noite pra beber, volta pra casa bêbado, tipo assim, possuído pelo álcool, ele potencializa a humilhação. Sim. Olha, não sei o que, tem um elefante. Solta a boca, né? Solta a boca, o cara. E ela fica, por favor, para. E ele só para quando ele cai bêbado na cama. E o que que ela faz? Que aí vem ali, meu amigo, é aquilo que eu te falei, tu desarquiva tudo o que foi arquivado ao longo dos anos. Não é só o que ele disse no momento. Sim. É a rejeição, é a troca, é a humilhação na frente dos filhos, que remete ao que eu te falei do TikTok lá, de ficar tirando shortinho na frente do público. Aí ela amarra, ela vai lá no quintal, pega uma corda, amarra ele na cama, pega um galão de querosene, encharca o colchão em volta dele, ela nem joga o querosene nele, encharca o colchão em volta dele e ela risca um fósforo. Nisso que ela risca o fósforo, ela com medo para os filhos não saberem, adolescente, ela tranca a porta do quarto dos meninos. Aí nisso que o querosene, eu nem lembro agora se era querosene ou gasolina, mas enfim, o excesso dele solta ali e não aguentava o cheiro do querosene. Aí ele acorda todo amarrado e começa ali: não, amorzinho, olha, me solta que não é nada disso, é tudo mentira, eu te amo, é só da boca pra fora, não sei o que. Ela pega, joga o fósforo e o cara começa a ser carbonizado. Ela se arrepende ali, ela conta que se arrependeu, ela pega um edredom, joga em cima dele, mas o edredom ele é feito com fibras de derivado do petróleo, o negócio então é mais combustão ainda. É inflamável um edredom. E ela tinha colocado tanta gasolina, tanto querosene, sei lá o quê, que virou-se um fogo, foi no teto, que começou a queimar A casa casa. inteira. A casa dela era mista, assim, tinha parte de alvenaria e parte de madeira. E os filhos trancados lá, ela começou a ficar apavorada. Aí ela conseguiu soltar os filhos. Quando ela viu, assim, que a casa tocou fogo, ela conta um negócio super interessante. Ela diz: olha, foi só quando ele morreu carbonizado, o laudo da perícia cadavérica lá diz que ele teve a queimadura de 4º grau, que é aquela queimadura que tritura ossos, assim, a pessoa vira cinza. É a carbonização da cremação, Da pra ter uma ideia. cremação. É isso que eu... E ela conta, e só ficou assim, ainda ficou simbólico pra mim, que ficou a chapa de aço que ele tinha posto no colchão lá e eu nem sabia disso. Aí, na cadeia, hoje, essa história tá toda no livro da Suzane, inclusive com mais detalhe ainda, a história completa. Hoje eu perguntei: mas a senhora tá arrependida do que a senhora fez? Ela falou: tô. Por quê? Porque eu não matei o marido tóxico que me Já sei o que você torturava vai falar. psicologicamente, e meus filhos. Quando eu matei o meu marido, um filho tinha 14 anos. Eu já tô aqui presa há quase. Ela tá quase 20 quando eu entrevistei ela, que eu entrevistei ela em 2017. Ela tava quase 20 nessa época. Só que assim, eu matei o pai dos meus filhos, e os meus filhos amavam o pai. O que aconteceu? Quando tu vai presa, ela morava em Ribeirão Preto, foi presa em Tremembé. Pensa na distância. E pensa que adolescente vai visitar a mãe assassina que matou o pai. Não vai. Ela disse: olha, eu me arrependo pelos meus filhos, porque quando eu matei o meu filho mais velho, tinha 14, 10 anos depois, ou seja, ele com 24 anos, eu nem acreditei, porque quando você vai visitar um preso, você não é chegar na penitenciária e bater na porta, tu tem que ir lá,
pedir a visita. Passa pela vistoria lá. Não, fora né? isso, o preso tem que aceitar a visita, vai pro processo de execução penal dele. Ah, tá. Quem é essa pessoa? Não é qualquer uma pessoa, tu tem que ter um grau de Entendi. parentesco. A lista de visitantes só pode ter 3 pessoas, para tu pôr uma, tu tem que tirar outra. Quando ela viu lá que o filho tinha pedido uma visita, essa mulher quase morreu do coração. Nossa, 10 anos depois, meu filho tá vindo me visitar. Tinha 14 anos, agora tem 24. Eu não sei como ele tá hoje, que agora ele é um homem. Quando essa mulher, filho dela entrou, que aí já estava já um homem feito, ela quase desmaiou de emoção. Só que aí ela achava que ela ia desmaiar de emoção de ver o filho já adulto, mas ela diz que quase ela morreu mesmo, foi quando ela descobriu o que o filho foi fazer lá. O filho simplesmente levou uma procuração, porque ele queria vender um terreno que estava no nome dela. O cara já estava casado, já tinha 2 filhos, ela conta. Precisava vender um terreno. Ela assinou lá a procuração, ele pegou, foi tchau. Nunca Não chamou mais. de mãe, nunca mais. Não chamou de mãe, não abraçou, não perguntou como ela estava, só disse assim, eu vim Não aqui. perguntou o motivo. Nada, nada, nada. Ela diz, olha, isso ela conta, eu tô te contando isso assim, mas, cara, a mulher conta se derretendo, Eu imagino. cara, sabe, muito abalada psicologicamente. E é o que. Por que eu tô te contando isso? Pra tu ver o que significa. O que essas mulheres ou dizem que tentam fazer, ou que já tentaram. Tem uma mulher que ela me escreveu recentemente, que eu não consigo contar, acho que também era um negócio gigante lá, não consegui ler tudo. Mas ela tentou matar o pai, o marido carbonizado, e o filho, no meio do processo ali, viu e ajudou a mãe a evitar que ela cometesse um crime. Tu lembra